Paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, ouvintes da Palavra de Deus. Nós estamos aqui nesta manhã de domingo, mais uma vez, para apresentar uma lição desta revista maravilhosa que nós estamos acompanhando neste trimestre, hoje dia 19 de dezembro. E a lição de hoje é a lição de número 12. A coragem do apóstolo Paulo diante da morte. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, louvo a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Cisaque Valadares, que nos concede esse momento de aqui estarmos, e a oportunidade de falar um pouco mais, a respeito do apóstolo Paulo, que foi um grande homem de Deus e exerceu um papel maravilhoso, que serve para nós de exemplo. Então eu quero te convidar para fazermos uma breve oração e em seguida nós vamos adentrar nesta lição e vamos meditar aí um pouco a respeito da coragem do apóstolo Paulo diante da morte. Feche os teus olhos. Querido Deus e eterno Pai, nesta manhã nós estamos aqui na tua presença para te adorar, para te bendizer, para exaltar o teu santo nome. Que o Senhor, pela tua infinita misericórdia e bondade, nos encha com a tua graça, com o teu Espírito Santo, e que nós possamos aprender um pouco mais da tua palavra. Nos inspire, abra o nosso entendimento, para que a tua palavra possa vir, Pai, aleluia, de encontro aos nossos corações, para fazer aquilo que lhe apraz. Meu Deus, eu te louvo, eu te bendigo e peço a tua bênção nesse momento sobre cada um de nós, sobre cada um dos ouvintes. Amém. Meus irmãos, lição de número 12, o texto áureo vai nos dizer o seguinte: e assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 11. A verdade prática, o Espírito Santo nos prepara para sofrer por Jesus Cristo e suportar as angústias e aflições na obra de Deus. Veja que é o Espírito Santo, o Consolador, que nos prepara para sofrer por Jesus Cristo e para suportar as angústias e aflições na obra de Deus. A leitura em classe nesta manhã se encontra no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 21, os versículos de 7 a 15. Você pode acompanhar juntamente conosco. Diz assim a palavra de Deus: E nós, concluída a navegação de Tiro, viemos a Ptolemaida, e havendo saudado os irmãos, ficamos com eles um dia. No dia seguinte, partindo dali, Paulo e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia, e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam, e demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta, por nome Ágabo, e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, e ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: Isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. E ouvindo nós isto, rogamos-lhe, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: Que fazeis vós chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. E como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos dizendo: faça-se a vontade do Senhor. Depois daqueles dias,
havendo feito os nossos preparativos, subimos a Jerusalém. Então vejam que texto maravilhoso. Paulo vinha da sua terceira viagem missionária. Paulo estava vivendo o período final da sua carreira na terra, e ele tinha esse sentimento. O Espírito Santo falava com ele, e ele tinha uma coragem proveniente do Espírito Santo para prosseguir, para cumprir todo o seu ministério até o final. É isso que nós vamos estudar nesta manhã. O objetivo geral da nossa lição é conscientizar a respeito da coragem diante da morte. Conscientizar a respeito da coragem diante da morte. Os objetivos específicos são: primeiro, mostrar a consciência de Paulo quanto a padecer por Jesus. Segundo, apontar a coragem para enfrentar as ameaças de morte. E em terceiro, destacar as acusações e prisão de Paulo no templo. A introdução nossa em nossa revista diz o seguinte: nosso Senhor deseja que tenhamos consciência a respeito do nosso chamado no reino de Deus. Muitas vezes, esse chamado requer padecimento. Se estamos na direção do Espírito, isso deve nos dar coragem para fazer a sua vontade, mesmo que essa atitude coloque em risco a nossa vida. É sobre essa coragem para fazer a vontade de Deus que estudaremos nessa lição. Paulo, meus queridos, ele sofreu durante o seu ministério. Obviamente que desde o início dele, quando o Senhor fala com Ananias, já fala que Paulo deveria sofrer. E Paulo, ele sofreu perseguições, sofreu açoites, sofreu fome, sede, frio e outros tipos de sofrimentos físicos por causa do Evangelho de Cristo. E nada disso desencorajou o apóstolo. Se você abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 11, nós vamos ver do versículo 23 em diante. Olha como que foi uma parte do ministério do apóstolo Paulo. Eu recebi dos judeus, versículo 24 em diante do capítulo 11. Eu recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos um. 3 vezes eu fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu também não me abrase? Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. E ele segue dizendo até que ele desceu num cesto por uma janela lá em Damasco. Então veja só que o ministério do apóstolo Paulo, quando nós ouvimos falar do apóstolo e vemos nesta lição, neste trimestre, nós estamos estudando o mundo do apóstolo, a vocação do apóstolo, o chamado dele, a pregação dele, tudo isso a respeito da sua vida, do seu ministério. Mas quando nós olhamos para esse ministério, ele por vezes muito se distancia dos ministérios que nós vivemos hoje, porque o ministério do apóstolo Paulo foi um ministério de sofrimento, mas era um sofrimento
que ao mesmo tempo em que doía na sua pele, na sua carne, que muitas vezes ele sofreu dores e todo tipo de sentimento, a sua alma estava ligada com Deus de uma forma muito íntima. O apóstolo Paulo tinha um relacionamento muito íntimo com Deus, e isso a palavra de Deus nos faz perceber que essa força interior, essa ligação que ele tinha com Deus, essa comunhão com o Espírito Santo, o encorajava e o fortalecia, para que ele pudesse, mesmo sabendo das dificuldades que ele enfrentaria no seu ministério, para que ele pudesse prosseguir sem retroceder, para que ele pudesse avançar sem temer. Essa era a realidade da vida do apóstolo Paulo. O ponto central da nossa lição é este: tenha coragem diante da morte. Irmãos, é muito difícil dizer isso, porque nós estamos falando, talvez, de um dos maiores inimigos que nós temos, que é o medo da morte. Nós podemos até dizer, e alguns dizem, que desejam estar com o Senhor, e é verdade, nós cristãos desejamos estar com o Senhor, porém, quando falamos sobre atravessar esse rio, que é o último rio, conforme John Bunyan escreve no livro Peregrino, o último rio que tem que se atravessar, é difícil para todos. Todos nós, por um motivo ou outro, por mais que haja o desejo de estar com Cristo, vêm os pensamentos sobre os planos, os projetos que nós temos, a família que vai ficar. A morte é algo que mexe e muitas pessoas não gostam nem de falar a respeito. No nosso tempo, hoje, que nós vivemos, ele é marcado pelo imediatismo. Então, nós não nos preparamos para esse momento. Só essa palavra, só de ouvir, já muda o humor de muita gente, né? Mas a vida e o ministério de Paulo mostram que a coragem diante da morte não é um escapismo, mas é um resultado concreto da dimensão profunda da fé que domina a vida do cristão. Um escritor diz que um dos grandes mistérios da nossa existência é esse: como um espírito eterno veio envolver-se com um corpo físico, e como esse elemento físico é incapaz de resistir à ruína produzida pela passagem do tempo, e finalmente morre, livrando outra vez o espírito de sua habitação na carne. Mas nós sabemos pela palavra de Deus que a morte só veio ao mundo por consequência de uma desobediência, por consequência do pecado. Em Gênesis, no capítulo 2, versículo 17, Deus disse a Adão e Eva, quando cuidavam do jardim, quando ele plantou o jardim no Éden, havia uma árvore que eles não poderiam tocar e nem comer do seu fruto, era a árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele diz que no dia que dela comeres, certamente morrerás. Vocês sabem a história, eles provaram do fruto, e a palavra de Deus, ela não volta atrás. Então veio um juízo sobre todos os homens, a consequência disso foi a morte. Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, no capítulo 3, versículo 23, ele vai dizer que todos pecaram, todos, não há nenhum justo sequer, mas ele diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, o que significa que todos vão morrer. No capítulo 5, no versículo 12, ele diz que o pecado, ele ingressou no mundo por meio de um homem, e pelo pecado, a morte. Mas já no capítulo 8, também da sua carta aos Romanos, no versículo 1, no versículo 2, há a introdução de algo especial que trouxe ao homem uma esperança, que é o fator Jesus Cristo. Então ele diz, ele escreve no capítulo 8, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Veja só, o fator Jesus nos livrou. No versículo seguinte, versículo 2, ele diz assim,
porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, ou seja, Jesus trouxe uma lei, que é a lei do Espírito de vida, nos livrou da lei do pecado e da morte, ou seja, há algo que nos traz esperança. Ainda que o nosso corpo ele esteja sujeito a essa morte, nós, os cristãos, esperamos que o Senhor venha nos buscar, e o desejo de todos nós que vivemos é sermos arrebatados em vida. Mas se o Senhor não vier a tempo e porventura nós tivermos que passar pela morte, ainda assim nós temos essa esperança que nós conquistamos, ou que Cristo conquistou por nós na cruz do Calvário e nos deu gratuitamente. E nós abraçamos esta fé, e portanto agora a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Era esse sentimento que o apóstolo Paulo trazia em sua vida e em sua carreira, que o encorajava e que também deve nos encorajar diante da morte. O primeiro tópico vai falar a consciência de Paulo quanto a padecer por Jesus. Paulo, ele insistia em ir até Jerusalém. Nas primeiras lições deste estudo, nós vimos que por meio da resposta divina a Ananias, o Senhor disse que Paulo haveria de padecer pelo seu nome. Está relatado em Atos capítulo 9, versículo 15. Esse tempo de padecimento chegou, havia chegado. E Paulo sabia disso. Atos 9,16 diz: revelado a ele tudo quanto lhe será necessário sofrer por causa do meu nome. Então Paulo, no capítulo 21 de Atos, no versículo 13, ele diz: eis que estou pronto. Paulo, ele sentia, porque o Espírito Santo falava com ele, e ele tinha consciência de que chegaria o momento. E ele não fugiu daquele momento, mas cheio do Espírito Santo, ele diz: eis que estou pronto. Qualquer homem ou mulher chamado por Deus, tem consciência do peso e da responsabilidade que assume, mas faz isso com gozo e alegria. Do ponto de vista da carne, pode ser que isso lutava contra Paulo, mas Paulo, o espírito dele estava tão fortalecido no Senhor, que ele tinha convicção, ele não tinha temor nenhum. Então, quando ele insiste em ir a Jerusalém, e alguns dizem: não é bom que você vá até lá, ele diz: não, eu preciso ir, porque o Espírito Santo o conduzia, e ele foi sem temor, independente do risco que havia. Lembrando aos irmãos que Paulo estava retornando na sua terceira viagem missionária. Paulo havia plantado igrejas, Paulo havia escrito cartas a estas igrejas, Paulo havia conduzido muitos cristãos, apregoado o evangelho, e ele estava agora no final da sua carreira, uma carreira, irmãos, que serve de exemplo para nós, uma carreira de quem se propôs a se doar pela causa e se doou completamente por essa causa. No subtópico de número 2, nós vemos este trecho em que ele, de retorno a Jerusalém, ele estava na Ásia, depois ele vai até a Macedônia, e depois ele retorna, margeando o continente, a Ásia, até ele chegar em Tiro. E nós podemos observar que houve momentos ali especiais de comunhão com os irmãos. Paulo tomou uma embarcação que ia de Mileto até Tiro. Sua despedida em Mileto foi uma despedida muito especial. O apóstolo decidiu em seu coração que deveria ouvir a voz do Espírito e partir. Está descrito em Atos, no capítulo 20, versículo 17 ao 38, e no capítulo 21, versículo 1 ao 6. Então Paulo, ouvindo em seu coração a voz do Espírito, ele decide partir. Nada mais iria o prender, nem mesmo os filhos da fé que ele fizera para Cristo. Em Tiro, Paulo se encontra com os discípulos da cidade, e foi ali que lhe aconselharam a não ir a Jerusalém, pois ele enfrentaria muitas ameaças.
Irmãos, e aqui nós vemos um cenário muito bonito, porque Paulo tinha comunhão, eram seus filhos na fé, eram seus amigos, eram pessoas que haviam se convertido através da mensagem, do testemunho, das cartas de Paulo, e agora esses irmãos estão ali sabendo que o seu líder, aquela pessoa que eles amavam, estava indo direcionado para um risco de vida, e eles tentaram segurar Paulo, mas o Espírito impulsionou a ir. E naquele momento de separação, havia uma mistura de bálsamo espiritual, porque eles viviam um cenário de profunda comunhão com Deus, ao mesmo tempo que havia ali uma despedida, uma tristeza relativa à despedida. E esse episódio, o escritor, pastor Elienay Cabral, ele relata que mostra-nos o quanto devemos cuidar uns dos outros, principalmente quando nos encontramos numa missão espiritual, a necessidade de cuidado. Paulo, quando eles pararam em Mileto, Paulo mandou chamar os anciãos que estavam em Éfeso, e os anciãos vieram para que Paulo pudesse dar a ele instruções. Vejam que Paulo, ele tinha essa autoridade e ele era respeitado. E em Atos, no capítulo 20, versículo 16 ao 18, se você puder ler juntamente comigo, Atos no capítulo 20, do versículo 16 ao 18, vai nos dizer: porque já Paulo tinha determinado passar adiante de Éfeso, para não gastar tempo na Ásia. Apressava-se, pois, para estar, se lhe fosse possível, em Jerusalém no dia de Pentecostes. De Mileto, ele mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade, com muitas lágrimas e tentações, pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Então Paulo, ele chama, informa aos anciãos que o Espírito lhe revelava de cidade em cidade sobre as prisões e tribulações que ele haveria de passar. Então Paulo, ele ia conduzido pelo Espírito. Em Atos, no capítulo 20, no versículo 24, ele vai dizer: eu não tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira. Olha que fala de alguém que o seu interesse é exclusivamente o céu. Paulo diz claramente a respeito da vida dele. Aliás, essa é a segunda vez que ele fala a respeito da importância das coisas terrenas. Porque quando Paulo se converte em seu discurso, ele também diz que ele já não tinha mais as coisas que outrora valiam para ele, hoje já não valiam mais. Para ele o que valia era sofrer pelo amor do Evangelho, era pregar o nome de Jesus. Essa era a vida de Paulo, esse era o entusiasmo do apóstolo. No livro de apoio do pastor Elienay Cabral, ele acrescenta uma informação que eu achei valiosa, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, que é um cenário dessa despedida, quando aqueles cristãos seguiram Paulo até a areia da praia, em Atos, no capítulo 21, versículo 4 e 5, está dizendo, no versículo 5, e havendo passado ali aqueles dias, saímos e seguimos nosso caminho, acompanhando-nos todos, cada um com sua mulher e filhos, até fora da cidade, e postos de joelhos na praia, oramos. Irmãos, este cenário é um cenário emocionante de despedida. Os irmãos, as suas famílias, se reuniram e seguiram Paulo até a praia ali, onde ele ia pegar novamente o navio e ia se deslocar. E ali juntos, eles dobraram os joelhos na praia e todos ali fizeram uma oração e choraram numa despedida, e aquilo ali foi um bálsamo de consolo, misturado com uma tristeza de que não veriam mais o incansável apóstolo Paulo. Em nossos tempos modernos,
A sensibilidade espiritual para aceitar a vontade de Deus quase sempre é questionada por aqueles obreiros em que a obediência tem sua base nas conveniências pessoais e não na vontade de Deus. Ou seja, quando eu quero me beneficiar, eu questiono as dificuldades que me são impostas pela voz do Espírito Santo. Mas Paulo, ele não estava preocupado com conveniência terrena nenhuma. Ele estava disposto somente a cumprir aquilo que o Espírito Santo colocou no seu coração. Então não teve dificuldade para ele não. Ele assumiu o propósito do chamado que Deus tinha na vida dele. Depois disso, subtópico 3, vai nos dizer que eles passaram por Cesareia. E nesta cidade o apóstolo aproveitou a ocasião para fortalecer a fé dos cristãos de Cesareia. E ali Paulo encontrou um dos diáconos, um evangelista agora, que se tornaram evangelista, né? Um dos diáconos eleitos em Jerusalém, que era Filipe. Filipe era um homem cheio de Deus. E eu imagino o apóstolo Paulo voltando da sua terceira viagem missionária, recebido pelos irmãos com alegria, depois de ter orado, chorado na beira da praia. Era um misto de sentimento espiritual que estava no coração do apóstolo, e quando ele chega ali em Cesareia, ele fica 8 dias na casa de Filipe. Filipe era um homem cheio do Espírito Santo. Então imagine você qual era o conteúdo, o teor do dia a dia do apóstolo juntamente com aquela família. Diz a palavra que Filipe tinha 4 moças, 4 donzelas, 4 filhas, e as 4 filhas, jovens ainda, as 4 profetizavam. Irmãos, a casa de Filipe era um verdadeiro Pentecostes. Então Paulo tem ali na casa de Filipe por 8 dias, uma recarga ainda maior espiritual. Era o tempo inteiro em comunhão, falando das coisas do reino, sentindo a presença de Deus. Então Deus proporcionou a passagem por Cesareia realmente para abastecer, para fazer o apóstolo transbordar da presença do Espírito, para o encorajar para o que ele teria que passar em Jerusalém. É assim que eu vejo Cesareia na vida do apóstolo Paulo nessa viagem de retorno. Assim como Deus também nas nossas vidas, em determinadas situações, proporciona uma casa de Filipe para que nós possamos abastecer as nossas energias espirituais. Momentos de comunhão, momentos de ligação íntima com o Espírito Santo. Que bênção foi Cesareia na vida do apóstolo Paulo. É um momento e um lugar especial no final da sua carreira. Para sintetizar esse tópico, o apóstolo Paulo tinha plena consciência acerca da inevitabilidade de padecer por Cristo. Na sua segunda carta a Timóteo, ele escreve no capítulo 4, versículo 6 ao 8, final já da sua carreira. Ele diz: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida ele está próximo. Combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então Paulo, ele tinha consciência da inevitabilidade de padecer por Cristo. E ele fazia isso com gozo. Por mais paradoxal que isso possa parecer para o homem terreno, Paulo fazia isso com alegria. O tópico 2 vai nos falar sobre a coragem para enfrentar as ameaças de morte. Depois de ouvir a mensagem profética acerca do risco de morte que enfrentaria em Jerusalém, Paulo procurou ouvir a voz do Espírito ao seu coração. Isso deu-lhe uma certeza profunda de ir até o fim,
em seu ministério e, consequentemente, enfrentar qualquer ameaça. Note que a coragem do apóstolo não se baseava em si mesmo, mas no Espírito Santo. Por isso, serenamente, o apóstolo exortou os irmãos em Cesareia, para que não o impedissem de ir a Jerusalém. Finalmente, aqueles irmãos entenderam que nada o deteria e disseram: faça-se a vontade do Senhor. Precisamos aprender a ter serenidade do Espírito Santo em todas as nossas decisões. Observem, queridos irmãos, que Paulo tinha sido alertado, inclusive por um profeta por nome Ágabo, a respeito da sua prisão em Jerusalém. Porém, em nenhum momento havia-se dito que Paulo não deveria ir, mas era um alerta a respeito daquilo que ele sofreria. Nada disso desencorajou o apóstolo, porque ele era guiado pelo Espírito Santo. E quem é guiado pelo Espírito Santo tem convicção de onde anda, porque é o Espírito que conduz, é o Espírito que guia. E eu estava meditando, Ernesto Houghton, ele, na sua composição, que hoje está na nossa harpa cristã de número 141, ele revela ali a importância de ser guiado pelo Senhor. Em tons musicais, ele canta: aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz por mim ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Essa inspiração para dizer isso, para escrever isso, é a inspiração do Espírito Santo. E era o que Paulo tinha na vida dele. Aonde o Espírito o guiava, aonde o Espírito o conduzisse, ele iria. Ainda que isso lhe causasse dores, feridas, prisões, açoites, maltratos, não importava. Se o Espírito Santo o conduzisse a ir, ele iria. E a pergunta que eu faço para nós, para mim, para você, nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo ou nós estamos querendo induzir o Espírito Santo a nos levar aonde nós queremos ir? Nós precisamos meditar profundamente, porque às vezes nós estamos sendo incoerentes, achando que nós temos que ser conduzidos para os lugares que nós desejamos, quando na verdade nós temos que pedir direção ao Espírito Santo para que Ele nos conduza nos lugares que Ele deseja. Esta deve ser a nossa direção. Subtópico de número 2, a sua chegada em Jerusalém. Paulo foi muito bem recebido em Jerusalém. Atos, capítulo de número 21, versículo 17, vai relatar esse momento. E logo que chegamos em Jerusalém, os irmãos nos receberam de muito boa vontade. Paulo agora, ele é muito bem recebido lá em Jerusalém. A ocasião em Jerusalém era uma ocasião festiva. Estava chegando-se o dia de Pentecoste, onde os judeus de todos os lugares vinham até Jerusalém para festejar. E a cidade estava abarrotada de judeus de outras regiões. Era um período que tinha muita gente. Paulo agora chega, os irmãos, os líderes da igreja o recebem de muito bom grado, e isso parecia ser muito bom nesse momento. Mas nós vamos ver aqui agora na sequência, no subtópico de número 3 do tópico 2, que Paulo ele se depara agora com seus oponentes judeus.
No dia seguinte à chegada em Jerusalém, ou seja, no versículo 18 do capítulo 21 de Atos, vai dizer, no dia seguinte, Paulo entrou conosco, ou seja, Paulo e aqueles que fizeram toda essa viagem juntamente com Paulo. Paulo entrou conosco em casa de Tiago, e todos os anciãos vieram ali. E havendo-o saudado, contou-lhes minuciosamente o que por seu ministério Deus fizera entre os gentios. Tiago era o irmão do Senhor Jesus, era um dos principais líderes da igreja em Jerusalém. E ali todos os irmãos ouviram do apóstolo o que Deus estava fazendo na vida dos gentios. Então eles glorificavam a Deus pelas maravilhas que ele havia feito por intermédio do apóstolo Paulo. Entretanto, os irmãos da igreja de Jerusalém, ou em Jerusalém, não deixaram de mencionar a Paulo a acusação dos judeus que haviam recebido o evangelho, mas estavam presos ao judaísmo. Os judaizantes eram judeus prosélitos que haviam se convertido ao cristianismo, mas eles ainda estavam presos em suas raízes judaicas. Então eles observavam ali, ou eles queriam inserir no cristianismo, a continuidade da observação de alguns ritos, desde a circuncisão, a guarda do sábado e demais ritos que eles observavam no judaísmo. E eles questionavam os gentios, porque os gentios não observavam esses ritos. Então Paulo se depara agora com um grupo que era contrário à sua mensagem, ou àquilo que ele orientava aos gentios. E esse grupo agora faz uma acusação mentirosa e caluniosa a Paulo, dizendo para todos que estavam ali que o apóstolo Paulo, ele influenciava e ele dizia aos judeus que se convertiam que eles tinham que abandonar todas as suas crenças judaicas, todos os seus ritos judaicos. E Paulo, na verdade, não fazia este ensino. Paulo ensinava aos gentios que eles não precisavam seguir os ritos judaicos. Mas houve uma confusão por conta da falta ou da falsa interpretação que estes judaizantes tiveram e acusaram o apóstolo Paulo indevidamente. Eles queriam, esses judeus, um cristianismo judaizante, mas o apóstolo Paulo era a antítese de tudo isso. A síntese desse tópico vai nos falar sobre a coragem do apóstolo Paulo para enfrentar a morte. Tinha como fonte o Espírito Santo. É isso que nós vimos aqui neste segundo tópico. A coragem dele era motivada pelo Espírito Santo. Aliás, o Espírito Santo, que nós às vezes traduzimos como o Consolador, em algumas outras traduções ele é o encorajador. O Espírito é o encorajador, ele é que traz e dá coragem para nós enfrentarmos tudo, inclusive a morte. Só um adendo, meus irmãos, para o crente cujos pecados foram perdoados, a morte já não tem mais nenhum aguilhão. A morte é ganho, conforme Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 1, versículo 21 e 23. A morte não é perda, mas a morte é ganho. Então nós vivemos agora uma vitória sobre a morte, por Cristo Jesus. Vivemos uma vitória, nós somos vencedores. E a nossa alma, a nossa esperança, a nossa vida eterna está guardada com Cristo. Em Deus, está guardada em Cristo. No tópico 3, já estamos caminhando aqui para o final da nossa lição, nós vamos ver as acusações e a prisão de Paulo no templo. Acusações essas mentirosas contra o apóstolo Paulo. As acusações contra o apóstolo Paulo eram as seguintes: que ele ensinava que os judeus entre os gentios deviam se apartar da lei de Moisés. Esse não era o ensinamento de Paulo.
Diziam eles também que o apóstolo ensinava que eles não deveriam circuncidar os filhos e nem andar segundo a lei de Moisés. Os judeus oponentes de Paulo torciam as suas palavras e incitavam o povo a rejeitá-lo. Não obstante, Tiago e os anciãos da igreja fizeram a seguinte sugestão ao apóstolo: levar 4 homens que fizeram voto de Nazireu, pagar as despesas deles, raspar a própria cabeça como demonstração de que praticava a lei. Esses eram atos externos, irmãos. Não era isso que Deus estava esperando, mas o apóstolo Paulo se submeteu a estes atos externos, a fim de que ele pudesse acalmar os irmãos que acreditavam ou que diziam, ou que ouviam aquilo que aqueles homens estavam dizendo falsamente a respeito do apóstolo. Então ele assume esse rito, ele passa por esse ritual de purificação com os nazireus, para que ele pudesse entrar no templo. E a lição que o pastor Elianai Cabral coloca para nós, a prática disso aqui, é que todo seguidor de Cristo deve estar pronto contra as falsas acusações dos oponentes da fé, quer os de fora, quer os de dentro. E o que chama a atenção aqui neste texto é que o maior problema que Paulo estava enfrentando nesse momento não era de fora, era de dentro da igreja, era de dentro, no meio do povo, era dentre os cristãos. Os próprios cristãos estavam ali, aqueles que haviam sido convertidos do judaísmo, mas não haviam se desapegado completamente, queriam uma religião mista, dúbia, e ali eles acusavam de forma veemente o apóstolo Paulo. No livro de apoio do pastor Elianai Cabral, também tem uma informação que eu julguei importante. Paulo, quando ele se encontra com os judaizantes, no versículo 18 e 19 do capítulo 21 de Atos, Paulo, ele então encontra-se com Tiago, vai até a casa de Tiago, entrega as ofertas às igrejas gentias, para ajudar das igrejas gentias para ajudar os pobres de Jerusalém. E aí os anciãos então informaram a Paulo que havia sérias acusações contra ele. E quando Paulo ele veio a Jerusalém, ele trouxe consigo alguns dos gentios convertidos, para que pudessem conhecer os apóstolos e conhecer a igreja. E aqueles judeus, quando viram aqueles gentios, então acusaram que Paulo havia introduzido aqueles gentios, um grego especificamente, dentro do templo, que era uma mentira. Então eles levantaram uma acusação contra Paulo, se formou uma turba e eles vieram para cima do apóstolo para o agredir, para bater no apóstolo Paulo, fecharam a porta do templo para que Paulo não pudesse estar lá dentro, e começou um tumulto muito grande, correndo ali, Paulo incorrendo em risco de vida. Tudo isso, irmãos, por causa de acusações falsas. Olha o cenário que o apóstolo estava passando, irmãos, de dificuldade, sem ter culpa nisso. Mas ele continuava sereno, confiando no Senhor. O subtópico 2, do tópico 3, vai nos falar sobre a prisão do apóstolo e o enfrentamento contra os seus algozes. A maioria dos judeus da Ásia que veio para a festa de Pentecostes, ao ver Paulo no templo, começou a alvoroçar todo o povo, lançando mão ao apóstolo e acusando-o de inimigo de Moisés e profanador do templo. Os homens que ouviram esses incitadores agarraram o apóstolo e o arrastaram para fora do templo, fechando suas portas. Então aquelas falsas acusações convenceu a muitos daqueles que estavam naquele local. Essa gente começou a pedir o linchamento do apóstolo, ou o apedrejamento. E essa notícia chegou até o comandante, chamado Cláudio Lísias. Este comandante investigou o problema, prendeu e algemou o apóstolo, levando-o ao quartel-general que ficava na Torre Antônia, onde eram colocados os seus presos.
Não nos esqueçamos dos milhares de cristãos que têm sua liberdade cerceada por causa da fé em Cristo. A liberdade religiosa que hoje nós dizemos, irmãos, ela chega a ser questionável, porque dependendo da defesa que você vai fazer da sua fé, algumas pessoas vão se sentir contrariadas e vão utilizar até mesmo a lei para te impedir de fazer uma defesa das suas crenças. Então a liberdade religiosa nos dias que estamos vivendo está em xeque. Mas nós, encorajados pelo Espírito Santo, assim como o apóstolo Paulo, não deixaremos de falar a verdade. Isso é um fato. A verdade continuará a ser dita por homens e mulheres inflamados pelo Espírito Santo, a despeito de qualquer risco que imponham contra a sua própria vida. Eles continuarão dizendo, porque a palavra precisa ser falada, precisa ser pregada. Paulo sempre se mostrando sereno diante das acusações. No subtópico 3, Paulo dialoga então com o comandante Lísias. No diálogo com Lísias, Paulo fala um grego polido. Paulo tinha uma habilidade, e o comandante, quando o prendeu, achou que fosse um assassino cruel, que tinha levantado um motim contra o império. E quando ele começa a conversar com Paulo, ele percebe que Paulo não era esse egípcio que ele estava procurando. E aí ele entende que Paulo era um homem culto. Paulo, inclusive, pede a palavra para fazer a defesa a respeito da sua fé para todos aqueles judeus. E Paulo faz no capítulo 22 um discurso em sua defesa. Depois você pode ler no livro dos Atos, capítulo 22, em que ele começa a falar em hebraico. Paulo tinha essa habilidade também de ser um poliglota, então ele fala em grego com Cláudio Lisas, um grego polido, e depois ele pede a oportunidade, e em hebraico ele fala aos judeus em defesa da sua fé. É interessante, irmãos, que nesse texto, no capítulo 22, quando Paulo ele vai falar a respeito na defesa da sua fé, ele vai falar a respeito de Cristo, ele não perde a oportunidade de proclamar o Evangelho. E tal qual aconteceu com Estevão, onde Paulo estava assistindo a morte de Estevão e até consentiu com ela. Estevão também, quando se pôs diante da morte, diz a palavra de Deus que, cheio do Espírito Santo, lá em Atos no capítulo 7, ele toma a palavra e começa a pregar o Evangelho com uma autoridade, independente do risco que ele estava vivendo naquele momento. E agora Paulo também já tinha apanhado, talvez estava ali com machucados, com dor, com sangue pelo seu corpo, mas independente dessa situação, ele pede a oportunidade e em hebraico ele começa a falar um sermão a respeito da sua conversão. Ele diz quem ele era e ele diz o que Jesus fez na vida dele. Coisa maravilhosa. Nós podemos ver, irmãos, o preço que esses homens pagaram por um sermão público. Hoje eu posso falar com você aqui nas redes sociais, para o Brasil todo, para o mundo todo, de uma forma tão simples, tão fácil, com tanta liberdade. Mas esses homens aqui, Paulo, Estevão, eles estavam na beira da morte. Eles estavam correndo risco de vida. E eles falaram, pagaram um preço muito caro pelo sermão que eles apregoaram. Isso nos dá uma lição muito profunda a respeito da nossa conduta e da nossa vida espiritual e daquilo que nós estamos dispostos a sofrer pelo Evangelho. Vivemos dias de calmaria, dias de sossego, mas nós precisamos olhar para esses homens, para a chama que estava inflamada nos corações deles, a coragem que eles tinham para enfrentar a morte, para pregar a palavra, e para louvar e para bendizer o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo em risco, coisa maravilhosa, esses momentos que nós aprendemos sobre essa trajetória final do apóstolo Paulo. Para nós concluirmos a síntese desse tópico, as acusações mentirosas contra Paulo implicaram em sua prisão, mas não calaram sua voz. Jamais
calaram ou apagaram o seu testemunho e a sua história e a sua contribuição, não somente na época em que ele viveu, mas ele continua, a voz de Paulo continua ecoando, apregoando o Evangelho através das suas cartas até hoje, aos nossos corações. Quando inspirado pelo Espírito Santo, ele escreveu as cartas que hoje fazem parte do nosso cânon, e nós podemos aqui nos degustar, apreciar tão belas palavras, tão profundas palavras, por um homem que sofreu na terra para poder trazer até nós hoje essa semente maravilhosa do Evangelho. Para concluirmos, a atitude de sofrer pelo nome de Jesus tem sido abandonada nos tempos modernos. A visão que Paulo tinha da missão evangelizadora o fazia enfrentar toda e qualquer oposição e sofrimento. O apóstolo podia dizer: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Oh, irmãos, que coisa maravilhosa, que lição maravilhosa que o apóstolo Paulo nos dá até hoje, que nós possamos aprender a ter e buscar essa coragem, essa relação íntima com o Espírito Santo de Deus, com o Consolador, com o Encorajador, para que nós possamos também, diante dos males e até mesmo diante da morte, temos a serenidade, temos a convicção, temos a certeza que o apóstolo Paulo tinha no final da sua carreira, de dizer no final de tudo: combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, ter a certeza que a coroa da justiça já estava preparada, que nós também possamos seguir desta mesma forma, com esta mesma fé, com esta mesma esperança. E assim nós encerramos a lição nesta manhã. Eu louvo a Deus pela sua vida, por você que nos acompanhou até neste momento. À noite, nós teremos o nosso culto, às 18h30, o nosso culto da família. Venha para a casa do pão, venha servir a Deus conosco, venha participar desse momento conosco, traga a sua família, convide mais um, venha louvar ao Senhor. 18h30 estaremos aqui. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família. Nós iremos fazer uma oração e agradecer a Deus por esses momentos. Querido Deus e eterno Pai, nós te louvamos mais uma vez. Te bendizemos e te agradecemos porque estivemos aqui na tua presença nesta manhã e pudemos sentir a presença do teu Espírito Santo, o Espírito que nos consola, mas o Espírito que também nos encoraja. Que o Senhor possa, Pai, aleluia, Senhor, trazer coragem em nossas vidas espirituais, para que nós possamos enfrentar todos e quaisquer problemas, dilemas, barreiras e até mesmo a morte, que nós possamos ter a serenidade que o apóstolo Paulo apresentou, Pai, quando ele teve que enfrentar todo esse tipo de problema. Senhor, esteja conosco, abençoe o nosso domingo, abençoe, Pai, aleluia, que cada um de nós e nossas famílias possamos estar à noite aqui para te louvar e te bendizer. Assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Deus abençoe cada um dos irmãos, fiquem com Deus, um ótimo domingo a todos, a paz do Senhor.